nossa casa. Esse é um dia muito festivo, não é? São 46 anos de atividade. Só fechamos as portas na pandemia, né? Mas são 46 anos de atividade, com muita alegria. A gente foi, né, se envolvendo, acertando e tal. Hoje estamos aqui, graças a Deus. Nos sentimos muito felizes de estar aqui com vocês. Vocês estarem aqui participando conosco desse dia bem feliz para nós. Na verdade, teria que ser lá no início do mês. Mas com esses feriados todos, com essas coisas, então a gente resolveu para deixar para o fim do mês. Mas vocês são muito bem-vindos, muito queridos, quero agradecer a todos. Hoje nós teremos a nossa conversa, né, com o nosso amigo Samuel, uma pessoa que eu prezo muito, que eu gosto muito. E sempre, quase sempre eu chamo ele aqui nos nossos aniversários, né? Então, seja bem-vindo, Samuel. Você sabe que a casa aqui faz parte também da sua vida, né? E vamos fazer uma prece para que nós possamos entrar em sintonia e nosso amigo Samuel possa nos dizer muitas palavras consoladoras. Tá? Gustavo faz a prece para nós. Pode vir. Pessoal, boa tarde. Vamos mentalizando as palavras da Carmen agora. Procurar agradecer por estarmos aqui. Vamos agradecer porque todos esses anos com esse centro funcionando. Eu mesmo cheguei aqui, já tinha muitos anos. E assim como eu e muitos de vocês fomos acolhidos. Tenham cuidado ao nosso amigo, nosso mestre Jesus, porque espalhe as suas bases, espalhe o seu amor pelo mundo, através dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nada disso é do nosso merecimento, mas é do seu amor, é da sua dádiva. Obrigado ao nosso Pai por nos dar a oportunidade, dia após dia, de seguir o seu caminho, de corrigirmos o que já erramos antes, de plantarmos uma semente de crescimento, de evolução, de amor. Que nós sejamos capazes de desfrutar de todos esses conhecimentos, dessas energias, e que com isso a gente seja capaz de fazer esse centro, esse local, a nossa comunidade, os amigos aqui presentes, durar ainda mais anos. Que esse amor, esse auxílio se perpetue enquanto for necessário a cada coração. Boa noite. É uma alegria, né, estar aqui nessa data tão especial, 46 anos, né, da Casa do Caminho, da Centro Espírita. E nós sabemos, né, que existe uma história, muito esforço, né, muitos envolvidos, com muito empenho, dedicação, trabalhadores que aqui estiveram, que aqui estão, que aqui continuam, apoiando, né, essa jornada
foi iniciada, pelo menos no plano físico, há 46 anos atrás. Então, a data de aniversário, 5 de abril, cara? 5 de abril. Então, nós estamos no mês do aniversário, na Casa do Caminho. E para marcar, para que a gente possa aproveitar esse momento tão especial, vamos refletir juntos nesta tarde sobre o que significa ser centro. Vamos trazer aqui a perspectiva do ser centro nas ciências, no Evangelho e no Espiritismo. Como tudo isso se conecta, como isso se relaciona com a missão dos centros espíritas espalhados pela superfície do nosso planeta. Desde que a humanidade ela começou a olhar para o céu, ela se pergunta, nós nos perguntávamos, onde estamos? Qual é o nosso lugar no mundo? Na antiguidade, há muitos e muitos anos atrás, não apenas 46 anos, mas vamos colocar aí, há 2.300 anos atrás, Aristóteles, por exemplo, entendia a Terra como o centro do universo. Assim como Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, Cláudio Ptolomeu, 100 anos depois de Cristo, reafirmou essa ideia de Aristóteles, colocando a Terra no centro do universo. Não só no centro, como parada. E todos os astros, planetas, estrelas, cometas circulando em torno da Terra. E esse entendimento perdurou por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos isso foi ensinado na academia, nas igrejas. Só que no século XVI, 1600 anos depois de Cristo, surgiu um indivíduo que passou a defender uma ideia diferente. A Terra não era mais o centro do universo, mas sim o Sol. Saímos do modelo do geocentrismo para o heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Então, não mais os astros girando em torno da Terra, mas a Terra e os demais astros, planetas, girando em torno do Sol, o centro do mundo, do universo conhecido no globo. Isso foi uma revolução. Isso deu início a uma revolução no conhecimento humano. Depois de Copérnico, veio Galileu Galilei, talvez muitos já ouviram falar de Galileu Galilei, que reafirmou o pensamento de Copérnico, Nicolau Copérnico, defendeu as ideias de Copérnico e sofreu porque defendidas as ideias de Copérnico, sendo condenado à prisão domiciliar até a sua morte. Apenas em 1990, em torno disso, que ele foi, digamos, perdoado, retirado da lista de culpados pela Igreja Católica. Isso foi feito pelo Papa João Paulo II. Veja, isso aconteceu lá em 1600. Como as coisas caminham, como tudo evolui. Hoje, nós
sabemos que o universo, ele não tem um centro fixo. Veja, o conhecimento humano evoluindo. Não é a natureza que mudou de um dia para a noite. Não é que a Terra deixou de ser o centro para ser o Sol, não. Nós passamos a compreender de uma forma diferente. Passamos a explicar baseado em novas informações. E hoje, nós sabemos que não temos um centro fixo, mas já notem, nós sempre estamos buscando centros, pontos de referência. O modelo hoje que explica a origem do universo é o Big Bang, é o mais reconhecido, considerado pelos cientistas, embora existam outras teorias, mas o Big Bang é a que tem maior quantidade de defensores, dados experimentais e tem tudo mais fortalecendo a teoria. Então, houve o Big Bang, a grande explosão, há 15 bilhões de anos atrás, e o universo teve início. Ali foi o início para a ciência do espaço e do tempo. Mesmo assim, existem centros locais. O Sol é o centro do sistema planetário. O Sol está no centro. Existem buracos negros no centro das galáxias. E assim por diante. E não é apenas na física, ou na astronomia, na astrofísica, que nós temos essa busca por centros. Temos centros aí na pauta das discussões. Se nós analisarmos a biologia, na biologia também, cada célula possui o seu núcleo. E é nesse núcleo que temos o centro do quê? Que contempla a vida, que organiza os sistemas. A mesma coisa nas ciências sociais. O conceito de centro também se manifesta nas ciências sociais, nas diferentes disciplinas. Quando estudamos, por exemplo, que as cidades elas crescem em torno do quê? Em torno de centros. Lugares de decisão, lugares de convivência, mercados, templos religiosos, praças. Não é bem assim. Então, assim como no universo, assim como na vida e nas sociedades, o centro, o conceito de centro, se estabelece como um ponto de referência, força e de organização. Ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada evolutiva, quando nós analisamos a história, verificamos que o centro esteve sempre presente, enquanto conceito, enquanto referência. Após a partida de Jesus, seus discípulos sentiram a necessidade de se reunirem. De se organizarem, de trabalharem em conjunto, para viver, para preservar a mensagem do Mestre. Acredito que muitos que aqui estão conhecem a história da Casa do Caminho.
Muitos detalhes, muitas informações estão colocadas, apresentadas no livro Paulo e Estevão. Fala um pouco dessa casa. Aqui tem como ponto de referência a casa de Pedro. No Ato dos Apóstolos, no livro também, lá nós encontraremos algumas observações e destaques. Lá em Atos, temos a seguinte passagem: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa casa do caminho, o nome, na verdade, existem diferentes justificativas, explicações para esse nome. Ela se tornou um centro espiritual. Se tornou, ao mesmo tempo, um centro social. Um espaço de acolhimento, um espaço de orações, de caridade ativa, onde as lições de Jesus, as lições do Mestre, eram colocadas em prática. Ali, sem qualquer tipo de hierarquia, sem distinção, todos compartilhando uma comunhão fraterna. Assim como o centro da cidade acaba por estruturar, organizar a vida ao seu redor, a casa do caminho, ela servia como referência, como um centro que irradiava força espiritual para as primeiras comunidades cristãs, além dela própria servir como ponto de apoio, de acolhimento. E nesse trabalho desenvolvido pela Casa do Caminho, Cristo lá se fazia presente, cumprindo a promessa. Quando ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiver, onde se encontrar 2 ou mais reunidos em meu nome, exercitando aquilo que eu vivenciei, amando o próximo, lá eu estarei, disse Jesus. Sempre que nos unimos, nos reunimos e trabalhamos em conjunto, em nome do Evangelho, a favor da doutrina espírita, da doutrina consoladora, basicamente nós reconstituímos a essência da Casa do Caminho, o seu propósito, a sua função. E essa força desse centro espiritual, ela continua aqui. Ela continua aqui. Em meados de 1850, segundo Deolindo Amorim, estudioso da doutrina espírita, já existiam nos Estados Unidos
mais de 300 grupos espíritas. No entanto, nós também sabemos que a primeira sociedade espírita regularmente constituída, tendo como base os princípios da doutrina espírita, ela foi criada no dia 1º de abril de 1858 por Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É o primeiro grupo espírita, a primeira sociedade espírita, é o primeiro centro espírita, é a primeira casa espírita, reconhecida por tomar como base as obras de Allan Kardec. No Brasil, registra que o primeiro grupo espírita surgiu em 17 de setembro de 1865, em Salvador, na Bahia. E esse grupo, com o nome Grupo Familiar do Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Na França, 1858, no Brasil, 1865, segundo esse registro histórico, surgiram casas espíritas, grupos espíritas, sociedades espíritas. E o Espírito Emmanuel nos ensina: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, uma luz divina acende-se. E os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Sempre que se cria, sempre que se funda um templo espírita cristão, um centro espírita, uma casa espírita, um grupo espírita, uma luz divina se acende. E Emmanuel continua dizendo, em Reformador, no periódico Reformador de janeiro de 1951, ele continua dizendo o seguinte: o centro do espiritismo evangélico, por mais humilde que seja, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, diz Emmanuel. Plantar o bem e recolher as graças. Portanto, vejam, o centro espírita não é local apenas de estudo. É preciso viver o que se aprende. Fundamental colocarmos em prática as lições que recebemos. Além disso, é importante sempre recordar, lembrar que a casa espírita, o centro, não é um local, não é uma casa de santos, onde apenas pessoas iluminadas podem trabalhar, participar
é uma escola de almas, de espíritos em evolução, em progresso, trazendo cada um a sua história, buscando naturalmente sempre uma condição melhor. Vale recordar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E aqui é um local onde nós aprendemos e exercitamos, para que lá fora, onde quer que nós estejamos, coloquemos em prática. Ao mesmo tempo, é muito importante lembrar que cada centro espírita é uma extensão da casa do caminho, lá do início. Lá nos primórdios do cristianismo, oravam, acolhiam, partilhavam, serviam. E aqui, continuamos seguindo o mesmo ideal, o mesmo propósito. Oramos, estudamos, acolhemos, buscamos servir na medida das nossas forças e seguimos. Então, assim como no universo, na vida, na sociedade, o centro é um ponto de organização. E o centro espírita, o centro do espiritismo, o centro dos princípios espíritas, também é um centro de renovação, que ajuda a todos aqueles que adentram por aquela porta a caminhar rumo a uma vida melhor, a uma condição mais plena, à liberdade na sua essência. Celebrar 46 anos é celebrar a vida, não é isso? 46 anos são anos. Eu nem fiz o cálculo quando foi fundado, foi 1900 e... Quanto? 79. Eu estou com 40 e... É isso. Eu estou falando finalzinho, né? 79. Então, já tem um tempinho. Então, celebrar esses 46 anos é celebrar, ao mesmo tempo, esforço, é celebrar o amor que deu origem e que mantém viva essa casa. A casa que todos nós reconhecemos como o verdadeiro centro, um ponto de referência, referencial, um núcleo de fraternidade, um grupo familiar e um farol de esperança para todos nós que aqui estamos aprendendo, assim como para todos aqueles que porventura aqui querem participar das atividades. É momento de agradecer, sim. É sempre momento de agradecer, mas hoje nós agradecemos em especial a Deus, nosso guia, a Deus que nos guia, a Jesus, nosso mestre guia, nosso grande modelo, aos pioneiros que abriram os caminhos, que iniciaram essa jornada, que nós não podemos esquecer, precisamos sempre tê-los conosco em oração. E a todos,
visíveis e invisíveis, que dão vida à casa, a esse centro. Ao longo desses 46 anos. Mas também, aniversário, também é tempo de renovar votos, reconhecer a nossa responsabilidade frente ao futuro. Devemos sempre lembrar de nos mantermos firmes, tendo como base os princípios espíritas. O estudo sério, o acolhimento sincero, a caridade ativa, sempre precisam estar permeando as ações do centro, de um centro espírita. Ao mesmo tempo, somos chamados à reflexão contínua, pensar no futuro, reavaliar formas de trabalho, acolher novas ideias, não nos esquecendo jamais dos princípios, dos pilares que fundamentam essa obra. Já chegando no ocaso dessa minha fala, já novamente agradecendo pela oportunidade, e a Casa do Caminho, essa casa que nós temos tanto apreço, continue sendo um centro de acolhimento para todos, uma casa para quem busca a verdade, um caminho de luz para toda a nossa comunidade. Por mais 46 anos, por mais 100 anos, pelo tempo. Que este centro espírita, este centro de luz, assim como tantos outros que estão espalhados pelo nosso país, pelo mundo, continuem a nos inspirar. A intenção, o desejo de continuar lutando para nos melhorarmos, para progredirmos, para nos colocarmos sempre numa situação melhor. Que este centro espírita continue então trabalhando, assim como tantos outros. É um pedido de um frequentador. A casa é fundamental para a renovação de todos aqueles que aqui vêm. Para que sejamos também, em nossa vida diária, no nosso cotidiano, centros de luz. Também centros de luz. Exercitando, irradiando compreensão, paciência, tolerância e esperança por dias melhores. Possamos, portanto, ser um centro espírita. Possamos ser um centro do espiritismo, aqui e onde quer que nós estejamos, sendo caminho de luz para a casa que é de todos, que é a casa do Pai. Que possamos continuar trabalhando, possamos continuar dispostos, seguindo, certos de que não estamos sozinhos. Amigos invisíveis estão conosco, certamente dando sustentação a tudo aquilo que aqui é feito, para que cada um que aqui está, onde quer que esteja, viva melhor,
à medida que coloca em prática o Evangelho do Cristo. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, desejando naturalmente vida longa à casa do caminho. Então, depois da prece do Lemer. Então, para darmos andamento, às nossas atividades aqui hoje, vamos fechar os nossos olhos e voltarmos o nosso pensamento para o alto, agradecendo sempre a oportunidade de aqui podermos estar nesta casa do caminho, nesta casa de oração, que mantém aqui suas portas abertas para que estejamos ora doando, ora recebendo, tendo a oportunidade de podermos conviver entre espíritos encarnados e desencarnados, amigos que compartilham dos mesmos ideais, que estando juntos na caminhada na qual nos encontramos, possamos nos auxiliar mutuamente. Ao retornarmos aos nossos lares, que possamos levar um pouco da luz que aqui recebemos, com serenidade em nossos corações, com coração limpo, nobre em emoções, que possamos ter sempre em mente aquele que deve ser o nosso guia maior, aquele que deixou para nós exemplos. Sejamos nós, pequenos trabalhadores, aqui presentes, a sermos dignos de ser chamados de seus seguidores. E para encerrarmos, que nunca percamos a nossa vontade de estarmos num caminho sempre melhor para o qual estamos trilhando. Para isso é necessário